Gostaria de lhe oferecer uma resposta bíblica às notícias recentes que surgiram sobre alguns dos homens mais ricos do mundo construindo bunkers subterrâneos. Compreensivelmente, a preocupação para muitas pessoas está centrada em torno do que isso poderia significar. Será que eles sabem de algo que nós não sabemos? Estão se preparando para sobreviver a algum tipo de evento importante que está ao virar da esquina? Mas antes de entrarmos nisso, vamos dar uma olhada no que as notícias têm dito. O New York Post publicou esta manchete: Mark Zuckerberg construindo um complexo no Havaí de $100 milhões com um bunker subterrâneo massivo. O artigo diz que Mark Zuckerberg está supostamente construindo um complexo no Havaí avaliado em $100 milhões, completo com um bunker subterrâneo e suas próprias fontes de comida e energia em um projeto secreto, sugerindo que o magnata das redes sociais está tentando esconder seus preparativos para o dia do juízo. O The Guardian também publicou o seguinte: por que Mark Zuckerberg está construindo um bunker privado do apocalipse no Havaí? Alguns trechos interessantes deste artigo dizem o seguinte: os ricos não podem comprar sua saída da morte, mas certamente podem adiá-la por um tempo. Não é a morte em si que é o grande equalizador, é o medo da morte, a coisa que as maiores pilhas de dinheiro não podem proteger. Então, o que devemos fazer como cristãos? Porque algumas pessoas lerão essas notícias e ficarão cheias de medo e ansiedade. Mas aqui está o que temos que lembrar: não há nada de novo sob o sol que Deus não saiba, e como tal, Deus sempre protege seus filhos. Em segundo lugar, os crentes não devem temer, porque a Bíblia nos diz tudo o que acontecerá no futuro. Sabemos que nos últimos dias virão tempos terríveis. A Bíblia adverte sobre terremotos, fomes, guerras e rumores de guerras. Mas, apesar de tudo isso, devemos lembrar as palavras de Jesus, porque ele disse: estou com vocês sempre, até o fim dos tempos. Agora, ao ouvir notícias sobre bunkers subterrâneos sendo construídos, ao ouvir falar do apocalipse se aproximando e das pessoas fazendo todo tipo de coisas, quero lembrar o que a Bíblia diz. Se você já leu o capítulo 2 de Isaías, o profeta fala sobre o dia do Senhor, amplamente acreditado como o dia em que Deus trará seu julgamento contra o mal e permitirá uma nova criação florescer. Alguns acreditam que no Antigo Testamento, o dia do Senhor é um dia escatológico de julgamento final trazendo redenção ou condenação final. Outros acreditam que no Novo Testamento, o dia do Senhor é o dia triunfante do retorno de Cristo à terra em glória. Então, quando você lê Isaías capítulo 2, ele está falando sobre o dia do Senhor como um dia de julgamento e pinta uma imagem muito clara do que esse dia será como. Apenas imagine isso, de acordo com Isaías 2, 10, 12, entrem nas rochas, escondam-se no chão da terrível presença do Senhor e do esplendor de sua majestade. Os olhos dos arrogantes serão humilhados, e o orgulho humano será abatido. Somente o Senhor será exaltado naquele dia. O Senhor Todo-Poderoso tem um dia reservado para todos os orgulhosos e altivos, pois todos os que são exaltados serão humilhados. E então, nos versículos 19 a 21, diz: a arrogância do homem será abatida, e o orgulho humano será humilhado. Somente o Senhor será exaltado naquele dia, e os ídolos desaparecerão completamente. As pessoas fugirão para cavernas nas rochas e para buracos no chão, da terrível presença do Senhor e do esplendor de sua majestade, quando ele se levantar para abalar a terra. Isaías está descrevendo um dia em que grande julgamento cairá sobre a terra, e quando isso acontecer, aqueles que são orgulhosos, que confiam em suas próprias habilidades e recursos, serão humilhados. Note como a Bíblia descreve o que acontecerá na terra: as pessoas correrão e fugirão para cavernas nas rochas, buscando abrigo nos abismos dos penhascos. Pense em quão sério e severo será o julgamento de Deus. Agora, o livro do Apocalipse também se correlaciona ao que o profeta Isaías disse. Apocalipse 6, 15 e 17 diz: os reis da terra, os grandes homens, os ricos, os comandantes, os poderosos, todos os escravos e todos os homens livres, se esconderam em cavernas e nas rochas das montanhas e disseram às montanhas e às rochas: cai sobre nós e esconde-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro.
Pois o grande dia de sua ira chegou, e quem poderá subsistir? Assim, a Bíblia nos diz que virá um tempo em que os grandes homens do mundo, os ricos e poderosos, os reis e aqueles considerados em alta estima na sociedade, se esconderão em cavernas e rochas, tentando escapar do julgamento de Deus. João escreveu o livro do Apocalipse, e tanto ele quanto o profeta Isaías tiveram essas visões há milhares de anos. Uma linha de pensamento sugere que tanto Isaías quanto João nunca teriam visto ou conhecido o que é um bunker subterrâneo, e assim eles simplesmente descreveriam como buracos no chão ou uma caverna, seja qual for o caso. Como filhos de Deus, quando ouvimos notícias de pessoas construindo esses bunkers em preparação para algum evento apocalíptico, não devemos ter medo. A fé deles não está em Jesus Cristo ou em sua palavra que diz que nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. A fé deles está em blocos de concreto, em abrigos fabricados com aço e materiais militares. Basta fazer um pouco de pesquisa por conta própria para ver a vasta quantidade de pessoas que estão tão consumidas pelo medo que estão se preparando para diferentes tipos de cenários apocalípticos. E alguns podem achar isso engraçado, mas o aumento desses bunkers subterrâneos é simbólico de um aumento de medo entre muitas pessoas na sociedade. Realmente, pare um momento para pensar sobre isso. O que levaria uma pessoa a pegar seu dinheiro suado e colocá-lo em um bunker subterrâneo? A principal razão é o medo. Medo do fim do mundo, medo do apocalipse, medo da destruição, de uma revolta violenta ou qualquer número de coisas. Esses bunkers são o que muitas pessoas percebem como um lugar seguro, uma fortaleza, um reduto. Agora você entende por que Davi disse em Salmos 20: alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, nosso Deus. As pessoas colocarão sua confiança em todas as coisas, coisas que percebem como sua salvação. No entanto, para os crentes, o poder do Evangelho está no fato de que não precisamos temer a morte, não precisamos temer o fim do mundo, um choque de meteoros ou o apocalipse. Nossa esperança não repousa em bunkers ou armas, mas na cruz de Cristo. Não precisamos temer o fim do mundo porque a Bíblia nos diz que quando o mundo terminar, Cristo estará aqui. Eu acredito que coisas estão acontecendo no reino espiritual. A Bíblia diz nos últimos dias Deus derramará seu Espírito sobre toda a carne, mas também diz que nos últimos dias, o amor de muitos esfriará, alguns se afastarão da fé, os homens se tornarão amantes do prazer mais do que amantes de Deus, e tudo isso é verdade. Olho ao meu redor e vejo que mais pessoas estão em chamas pelo Senhor, mais pessoas ao redor do mundo estão vivendo para Cristo, pregando Cristo. Note que a tradução pode ter algumas variações dependendo do contexto e preferências pessoais. Louvando e adorando com paixão e, ao mesmo tempo, mais pessoas estão a ser lideradas pelo ódio. Eles estão ignorando o segundo maior mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mais pessoas procuram colocar-se em primeiro lugar e não o Senhor. Procuram colocar o luxo, o conforto e as coisas materiais em primeiro lugar antes da oração, da leitura da palavra e da perseguição a Deus. Se você prestar atenção suficiente, poderá perceber essa ocorrência. Aqueles que estão a viver para Jesus, a persegui-lo, estão a tornar-se mais fortes e mais ousados na sua fé e confissão do Evangelho. Mas aqueles que estão no mundo parecem estar indo ainda mais para trás. É quase como se houvesse um despertar espiritual acontecendo. Aqueles que estão na luz estão sendo atraídos cada vez mais para a luz de Deus, e aqueles que estão nas trevas, se continuarem em seus caminhos e não se arrependerem, eles também estão sendo atraídos cada vez mais para as trevas. Santos de Deus, sejam sensíveis aos sinais. A Bíblia diz em Mateus 24, vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas cuidem para que não fiquem alarmados. Essas coisas têm de acontecer, mas o fim ainda está por vir. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso é o começo das dores de parto. Preste atenção ao que a Bíblia diz no versículo 8, tudo isso é o começo das dores de parto.
Agora estamos a viver numa época em que há muitos conflitos em todo o mundo, e há estes altos resmungos de mais conflitos potenciais. Mas tudo isso está na Bíblia. A Bíblia nos diz que não devemos ficar alarmados, tais coisas devem acontecer. Tudo o que estamos vivendo agora foi predito na Bíblia. E se formos santos crentes na Bíblia, não devemos nos surpreender com as manchetes. Mas o mais importante para nós é que não devemos ter medo, mas sim estar mais cheios de fé. Precisamos de fé e esperança em Jesus, independentemente de haver ou não uma guerra. Precisamos manter nossa fé e esperança em Jesus, independentemente de as manchetes estarem ou não cheias de desgraça e tristeza. Precisamos de fé e zelo, não importa quão maus sejam os dias e não importa quantos desastres atinjam o mundo. E penso que uma coisa de que precisamos de estar cientes é o que acontece internamente nestes últimos dias. Devemos realmente ter cuidado para que nossos corações não sejam balançados ou endurecidos. Acredito que, nos últimos dias, a presença do mal será tão real e tão tangível que, se não tomarmos cuidado, alguns de nós cairão numa falsa sensação de segurança, pensando que estamos vivendo para Cristo quando, de fato, estamos vivendo de acordo com nosso próprio padrão de justiça própria. Encorajo-vos a rezar por um coração mole, um coração que se arrependa rapidamente, um coração que corra rapidamente para o Senhor e que fuja rapidamente do mal. A Bíblia nos diz que nos últimos dias, porque a iniquidade abundará, o amor de muitos esfriará. Os corações esfriarão à medida que nos aproximarmos cada vez mais do fim dos tempos e do retorno de Cristo. Então, aqui está o meu aviso para você: tenha cuidado para que seu coração não esteja endurecido. Jesus Cristo está voltando. Não se distraia com este mundo. Jesus está voltando. Não fique muito confortável neste mundo. Jesus está voltando. Não durmam na palavra de Deus. Não durmam nas promessas de Deus. Não ignore os sinais dos tempos. Jesus está voltando como um ladrão na noite. O Senhor vem, e esta mensagem repete-se uma e outra vez, porque o Senhor quer que continuemos a viver como se Ele viesse amanhã, que estejamos em alerta vermelho, que estejamos sempre prontos para que, se Ele viesse amanhã, se viesse esta noite, você e eu não ficássemos envergonhados de dizer o nome de Jesus, mas não de viver para Jesus. Não seja considerado morno. Ponha a sua casa em ordem. Mantenha-se em oração. Fique atento aos tempos. O Senhor virá em breve.